Já estava vendo, falei, cadê o fantasma? Tô vendo no espelho. Fala, Leozão. Boa Beleza, cara? noite, doutor Guilherme Félix. É um prazer enorme. Gente, vou logo avisando, o Guilherme não é meu parente, tá? Não existe nada aqui. Como é que fala aquele negócio mesmo de privilegiar Nepotismo. parente? Como é que é? Nepotismo. Nepotismo. Não tem nenhum nepotismo aqui, tá? Eu não tenho nenhuma relação de familiar com o Guilherme, a não ser o fato, né, da conexão que o Guilherme estudou junto com a minha esposa, né? Então, ele tem um pacto com ela que não revela podre nem dele nem dela, né, de tudo aquilo que aconteceu, e fica tudo na boa. Melhor assim, né, Léo? Muito interessante que você trouxe, hein? Então, Léo, primeiro eu vou aqui agradecer o convite, né, de estar participando aqui da live junto com você. É uma honra para mim, a gente estar aqui junto. Né? Eu conheço bem do método Sim, então eu sei o que você passou, como você construiu, como está desenvolvendo um treinamento fantástico para os profissionais de saúde, para os fisioterapeutas. Então, eu quero aqui agradecer também a presença de todo mundo que vai estar aqui nessa live e falar também um pouco de como tudo isso transformou a forma, né, de trabalhar com o Pilates, de trabalhar com o meu estúdio, e todos os conhecimentos que a gente adquiriu junto aí. Tá dando um eco aí, Léo? Não, tá de boa. Para mim tá de boa. Não sei quanto ao pessoal aí, como é que tá ouvindo, mas para mim tá tranquilo aqui, amigo. Na hora que eu tô falando, tá dando um retorno aqui. Tá, beleza. Não sei se o pessoal tá conseguindo, tá ouvindo 2 vezes aí, galera. Eu não sei se o pessoal... Deixa eu ver se o pessoal dá algum feedback. Se estão ouvindo 2 vezes, ou a mim ou ao Guilherme. Deem aí o retorno para mim, por favor. E eu acho que tá tranquilo, porque quando tem problema, amigo, o pessoal sai xingando, sai falando, então eu acho que tá normal, viu? Então, não, beleza. Tá tranquilo. Ô, Gui, só o do Guilherme. Não, tá. Deixa eu pôr um fone aqui, Léo. Bota o fone que eu acho que talvez melhore, Gui. Bota o fone que eu acho que talvez melhore. Tá. Calma aí, galera. Aguenta aí, porque eu garanto que você vai ter uma mudança concreta do seu negócio hoje se você anotar todas as dicas que nós vamos dar aqui para vocês, tá? E eu garanto que o teu negócio, a tua clínica, o teu estúdio, o teu consultório permanecer com os mesmos resultados. Olha o desafio que eu estou traçando aqui para você. É porque você não deu atenção para a live e não anotou as dicas que nós vamos dar. Beleza? Gui, antes de mais nada, amigo, se apresenta, conta um pouco da tua história. Bom, eu sou fisioterapeuta há um pouco mais de 17 anos, né, de formado. Eu sempre atuei na parte da fisioterapia clínica mesmo, né? Trabalhei em clínica com ortopedia. Eu já me formei trabalhando com RPG, então eu comecei já a ter um atendimento individualizado desde o início da minha carreira e busquei isso na minha carreira inteira, né? Com várias formações que me proporcionaram trabalhar de uma forma individualizada. E uma coisa que eu queria sempre fazer, Léo, era fugir do convênio, né? Isso eu tinha em mente desde o início. Então, eu até 2006 eu trabalhei com convênio, mas aí depois eu consegui desvincular isso aí. Mas aí a gente foi trabalhando com terapia manual, e trabalhando com consultório. Foi em 2008 eu comecei meu trabalho com o Pilates. Foi onde eu conheci o Pilates, né? Eu morei 1 ano no Canadá, em 2007, e ao retornar, né, eu falo que foi um ano sabático em relação à minha carreira, mas eu tive outros planos esse ano aí, e que me ajudaram muito, mas foi uma hora de refletir, né? Apesar de eu já trabalhar nessa época com acupuntura, né, eu já tinha formação da acupuntura, eu trabalhava já com quiropraxia, já trabalhava com RPG, então um atendimento de consultório mesmo, né? E lá eu refleti bastante sobre o que faltava, o que eu estava precisando. E quando eu cheguei aqui, eu já emendei o Pilates, cara. E aí eu embarquei nesse mundo do Pilates em 2008. Né? E em 2009 eu já criei um treinamento de formação de professores de Pilates mesmo. Né? Que eu dava esse curso em Belo Horizonte, né? De 2009 até 2012. Esse curso durou. Esse treinamento foi quando eu comecei a osteopatia, né, que era um grande sonho desde o início lá da fisioterapia,
mas eu achava sempre que estava assim, difícil, aquela questão de distância, valores e tudo mais. E aí eu fui e deixei esse projeto do Pilates engavetado, apesar de já ter o meu estúdio desde 2008 e continuar trabalhando com Pilates. Mas a parte de formação dos profissionais que eu deixei engavetado. E aí, encorajado aí depois do Método Sim em 2016, né, vi muita diferença. Eu sou da primeira turma, né, tenho a honra de ter participado da primeira turma do Método Sim, chamava-se Conceito Sim ainda, né, Léo? É verdade. Lá em Brasília, onde eu conheci grandes profissionais assim, do Brasil inteiro, fiquei assim, muito feliz, são grandes amigos hoje, né, e todos estão despontando aí no Brasil. Fico muito feliz com isso e de estar participando e ter participado disso aí, né, desde o início ali. Eu acho que... E mudou muito. Assim, a gente fala de coração porque mudou muita coisa, né? E muita coisa que a gente aprende, que eu aprendi ali, eu comecei o quê? A aplicar no meu negócio, né? Como eu tenho o consultório, onde eu faço um atendimento, e tenho também o estúdio de Pilates, eu comecei a utilizar, principalmente o Léo, no treinamento, ele tem alguns passos, né, Léo? Um passo que a gente fala do 1º ao 10º ali, e tem uma distância bem bacana, que se a gente for seguindo aquilo ali, esse roteiro, é um roteiro que é passado pra gente, o sucesso vem, cara, assim, não tem erro, né? A gente consegue mudar muita coisa de onde a gente está ali, a gente consegue mudar muito. Legal. E me diz uma coisa, quando a gente fala, então, de fidelização, qual foi a principal mudança, assim, que você colocou em prática e que você observou um tempo maior de permanência do seu cliente junto ao seu serviço? O que foi essa chave para realmente fazer com que o trabalho ali ele perdurasse mais com seus clientes? Bom, Léo, eu acho que antes de falar até dessa chave, eu vou chegar nela rapidinho, eu preciso falar aqui uma coisa que foi muito impactante para mim. Dentro do estúdio de Pilates, foi uma vez um cliente, né, que inclusive até amigo, né, colega, conhecido da cidade e tudo mais, ele soltou uma assim, meio que sem querer, cara. Tipo assim, eu falei assim, pô, tô cansado, trabalhando muito e tal. Ele, pô, mas isso aí é trabalho? E ele só fazia o Pilates comigo, né? Então a visão que ele tinha de mim ali era do instrutor de Pilates, né? Então aquilo ali, cara, eu nunca vou esquecer, eu acho, assim, né? Assim, porque foi uma... Aquilo doeu. E é uma dor que eu percebo em vários, principalmente os fisioterapeutas que trabalham com Pilates, que é essa busca incessante do eu fisioterapeuta, que às vezes você está tão no mundo do Pilates ali, tudo bem que muitas vezes é uma escolha. E minha esposa até fala, pô, mas eu lembro de você falar lá atrás, que quando a gente namorava, né, que a sua felicidade era trabalhar de bermuda, descalço, essa liberdade e tal. É uma escolha, né? Mas tem hora que a gente tem que parar, refletir e ver o que está acontecendo e por que as coisas não estão dando certo, às vezes, né? Ou porque as coisas estão estagnadas, né? Nem dando certo, mas estagnadas muitas vezes. E então, a partir dessa dor levantada, né? E a partir de todo o conhecimento que a gente vai adquirindo com o passar do tempo, a gente vai percebendo certas coisas que parecem que foram colocadas dentro do mundo do Pilates e parece que é uma grande verdade. E uma coisa que eu tenho batido, assim, por exemplo, é a aula experimental. Depois a gente pode falar disso, né? Que isso eu acho uma coisa que é importante a gente falar, porque é uma porta de entrada, seria uma porta de entrada. Né? Mas eu acredito que é uma porta de entrada quando ninguém conhecia o Pilates. Né? Hoje eu já questiono muito a aula experimental. Né? Mas vamos lá, o que me mudou então? Qual foi essa chavinha que virou e que mudou totalmente a questão, principalmente da fidelização, né? Não vou falar nem da captação, porque a captação já seria uma outra forma, que vai lá naqueles primeiros passos que o Léo ensina, né? Da doação, de gerar autoridade. Então, isso aí a gente está ligado mais à captação. E a autoridade também é fidelização, né? A autoridade também é fidelização. Mas a questão, principalmente, que eu tenho falado muito, a questão avaliativa do seu aluno de Pilates, que a gente chama, principalmente dentro do conceito sim, do check-up clínico integrativo. Porque dentro desse check-up clínico, e ontem assistindo a live com o Dr. Rafael Ferreira de Salvador, grande amigo que acabou de chegar aí na live aí com a gente, ele falou muito ali dos testes qualitativos, como a gente identifica as tensões que tem no corpo,
Se elas vêm de problemas pressóricos intraabdominais, se vêm das questões oclusais, ou dos olhos, ou renais, enfim. Então, quando você faz uma abordagem avaliativa e bem investigativa, que primeiro, a geração de valor que você está, o que você está gerando de valor como profissional é completamente diferente, por exemplo, de uma aula experimental. Que a pessoa vai lá, faz uma aula que normalmente é uma aula até menor, né? É uma aula menor, totalmente inespecífica, você não sabe de nada daquele cliente, muitas vezes, e você começa a fazer, a rodar. Qual que é a ideia da aula experimental? É rodar em todos os aparelhos, fazer um pouco da bola, do solo, para a pessoa conhecer o que é o Pilates, mas eu acredito hoje que praticamente todas as pessoas que chegam no estúdio Pilates, eles já conhecem o Pilates, já ouviram falar o Pilates, têm uma ideia do que é, certo? Mesmo que ela não conheça, se a porta de entrada for uma avaliação, que você vai fazer ali um check-up completo, integrativo, você vai identificar pontos, principalmente pontos-chave, que ele precisa naquele momento, e você direciona tudo aquilo ali, que você identificou ali, dentro do trabalho do Pilates. Como serão os resultados? Muito mais rápidos, muito mais eficazes e, principalmente, aí que entra o outro lance que é duradouro. E a impressão que a pessoa vai ter é completamente diferente daquela que o meu colega, o meu amigo, que foi meu cliente, falou ali comigo. Pô, Guilherme, isso é trabalho? É justamente o grande ponto de posicionamento realmente no mercado, né? Porque, acima de tudo, eu tive numa reunião essa semana lá no Conselho Regional de Fisioterapia no Rio de Janeiro, e um dos pontos que o pessoal está batendo realmente na tecla ali é esse posicionamento do fisioterapeuta em relação ao Pilates, né? Porque é como se não houvesse uma clareza. Por exemplo, tem uma hora que chama de aluno, né? Não pode ser chamado de aluno, porque você está fazendo Pilates ali com um objetivo, acima de tudo, clínico. Então, ele não pode ter esse tipo de chancela. E muitas outras, como, por exemplo, a aula experimental, que o próprio nome já diz, aula, né? Fisioterapeuta é aula, né? Inclusive, se eu não me engano, o Conselho Regional de Educação Física, ele pega realmente no pé quanto a essa questão, e com muita justiça, no meu entendimento, quanto até o próprio uso do termo. Agora, Gui, deixa eu trazer aqui, acrescentar basicamente em tudo que você está falando, e até trazer realmente uma contextualização para todo mundo, que é o seguinte: você tem o seu negócio, ou seja, o teu consultório, ou seja, o teu estúdio, você tem a sua clínica, e você tem que compreender que o teu negócio ele vai funcionar, acima de tudo, se você tiver um bom faturamento. E aí é importante a gente falar isso, porque existem 3 formas de você aumentar o teu faturamento e aumentar a tua lucratividade. Então é interessante que vocês anotem isso daí, tá? Anotem isso daí, que é justamente o objetivo da live de hoje. O primeiro objetivo é o seguinte: você tem que levar os seus serviços para o maior número de clientes, tá? E você está falando assim, Leonardo, por que você está falando cliente? Porque é fundamental entender que a pessoa está pagando você, ela está cobrando algo de você, está te dando dinheiro e você tem que entregar. Isso é uma relação fornecedor-consumidor que a gente vê como cliente. Embora na saúde fique muito, entre aspas, pesado o termo, é o termo mais correto. Okay? Mas não deve pesar, né, Léo? Assim, porque é o seguinte... Quando a gente, eu precisei ter o quê? Eu tenho um CNPJ. O CNPJ é o quê? É uma empresa. E a empresa, ela é feita para quê? Para que serve uma empresa? Para resolver o problema de alguém, de alguma coisa, né? De uma instituição. Então, quando o cliente vem, ele quer que você, o quê? Resolva o problema dele. Então, a sua empresa, você é uma empresa ali, né? Representando uma empresa, ou é uma empresa de verdade, você tem que resolver o problema dela. Não é isso? Exatamente. E aí, o que acontece? Para pensar, a pessoa está pagando, está exigindo alguma coisa. E aí, vamos lá, Gui. Então, primeira regra, número 1, gente, entenda isso daí. Primeira regra é, você tem que levar o teu serviço para o maior número de pessoas possível, tá? Se você aumentar o teu número de clientes, ótimo, beleza,
show, você está ali bacana. O segundo ponto, estou entregando de bandeja para você, tá, Gui? Atente aí a como eu vou entregar de bandeja. O segundo ponto fundamental para você aumentar a lucratividade do seu negócio é fazer com que aquele seu cliente ele possa consumir mais vezes de você. Então, vamos lá. Primeiro, você ofereceu o teu serviço para mais pessoas. Segundo ponto, fazer com que essa pessoa usufrua dos seus serviços várias vezes, tá? E o terceiro ponto é você oferecer oportunidades para essa pessoa resolver, às vezes, até problemas mais complexos por valores maiores. Então, o que a gente tem que começar a enxergar? E até essa reflexão eu quero fazer com você que está assistindo essa live. Vamos lá, dentro desses 3 contextos, qual você tem dado mais energia? Qual você tem dado mais energia? Você tem se atentado a trabalhar sobre esses 3 planos? Porque quando a gente fala em fidelidade, está falando o parte do meio. Significa o quê? Olha, eu vou fazer com que esse cliente ele fique mais tempo no meu estúdio. Legal, beleza, você alcançou. Só que quantas não são as pessoas que às vezes direcionam apenas o foco para trazer clientes? Olha, eu vou trazer cliente, vou trazer cliente, vou trazer cliente. O meu espaço está vazio. Ei, esse cliente é mais caro. Esse cliente é mais trabalhoso. Então, toda a estratégia que você deve ter é fazer com que essa pessoa, a partir do momento em que entrar no seu estúdio, no seu espaço clínico, na sua clínica, no seu consultório, essa pessoa permaneça em mais tempo. Aí algumas pessoas podem falar assim, você lembra que a gente já conversou bastante sobre isso, né? Tem um recurso do fisioterapeuta que eu falo assim, Gui, quantas vezes eu te falei isso, Gui? Falei assim, esse recurso empobrece o fisioterapeuta. Você lembra disso? Lembro. No início você falou assim, porra, Léo, que isso, pô, você tá louco. Porque eu estava acabando esse recurso, eu estava no finalzinho desse recurso. Da formação. Cara, o recurso é muito bom. Ele é muito bom. Só que a pessoa, ela fala assim, olha, eu vou tratar aqui mais rápido para que essa pessoa vá embora com uma consulta, 2 consultas. Ei, não é o princípio base de uma empresa. É como se você estivesse ali pegando a ideia de, olha, eu vou captar mais clientes, vou vender por valores mais altos. Vem cá. E esse recurso aqui de você oferecer várias vezes seu serviço? E aí o pessoal tá pensando assim, pô, Léo, calma aí, você está pedindo para eu ficar ali muito tempo com aquele cliente no meu consultório, no meu estúdio? Ei, entenda que, na verdade, o que você tem que pensar você tem que oferecer ganhos para essa pessoa. Você tem que oferecer alguma coisa que a pessoa... Guarda bem esse... Eu acho que, Gui, tô te entregando para você linkar, tá? Você tem que entregar alguma coisa que a pessoa fale assim, olha, eu não saio daqui porque eu tenho benefícios cada vez maiores. Porque é o que você tem que fazer. Você tem que oferecer cada vez mais e mais benefícios para o seu cliente de tal forma que ele se atente de que vale a pena continuar. E aí, às vezes, a gente fala o seguinte, pô, olha que desperdício de oportunidade. Às vezes, uma pessoa está com muita dor. Muita dor. Ou seja, esse paciente chega com muita dor. Ele já está, em partes, com uma saúde debilitada, isso fica nítido. Essa pessoa está mais propensa a mudar os hábitos. Essa pessoa, depois desse susto, ela está mais propensa a mudar a alimentação, cuidar das emoções, cuidar do estilo de vida. Eu não posso perder essa oportunidade. Como profissional de saúde, eu não posso perder essa oportunidade. Então, eu tenho que favorecer com que essa pessoa ela possa não resolver apenas aquele problema de dor. Não, mas fazer ali uma reconstrução da vida e da saúde daquela pessoa. Então, esse Perfeito, é um ponto importante. Eu depois vou acrescentar mais um pouquinho, tá, Gui? Mas fala aí como é que você trabalha, porque eu sei que o teu trabalho está indo nessa pegada. Fala aí como é que você desenrola isso. Exatamente. A gente partindo do princípio que como fisioterapeutas, né, e o que eu vendo muitas vezes é o tratamento, o quê? De dor, né? A porta de entrada. A partir do momento que veio
para mim, com essa porta de entrada, tratamento de dor, eu faço um check-up clínico integrativo, onde eu identifico tudo aquilo que a gente até já conversou aqui. Então, questões pressóricas, questões se é da oclusão, se eu vou encaminhar para outro profissional ou não. E esse é um ponto importantíssimo, Léo, porque isso aí gera um valor gigantesco. Quando eu viro e falo assim, olha, se a gente não procurar um dentista para estar trabalhando essa questão sua da oclusão, né? Você não vai ter talvez o resultado esperado. A gente pode parar aqui, né? A gente pode deixar de caminhar. Se você não procurar talvez um nutricionista para estar melhorando a sua alimentação, para você melhorar a questão pressórica abdominal, a gente pode estar travando também a evolução desse cliente. Então, quando você demonstra que você está preocupado com ele, fica totalmente diferente. Você não está preocupado em só ficar com aquele cliente ali para você, enjaulado no seu mundinho. Você está mostrando para ele o quê? Você está preocupado com ele. Que você quer que ele realmente mude muitas coisas na sua vida, mas mude em direção do que ele quer, né? O importante é isso, do que ele quer e do que ele precisa. E o importante é a gente mostrar realmente o que vai ser de bom para ele. Não é? Agora, quando a gente fala de... Como é que você faz com aquela pessoa que chega assim, vem cá, como é que eu faço para fazer pilates aí? Ah, não, mas tem que fazer avaliação. Não, eu só quero pilates. Como é que você trabalha isso, Gui? No dia a dia? Pois é. Deve não, chega, né? A maioria hoje chega pela porta de consultório mesmo, já procurando algo que melhora o quadro de dor, a maioria. Mas a gente sempre vai estar oferecendo a avaliação e mostrando a importância. Com a questão da fidelização, Léo, é algo que eu vou implementar. Estou implementando agora em 2020, que está dentro do meu planejamento. É a questão, a gente não vai ter uma matrícula, certo? Mas existem aqueles clientes que eles ficam 1 mês ou 2 meses, né? Existe essa porcentagem, porque a gente fideliza ali 85% a 90%, mas existe outras questões ali que a gente muitas vezes não consegue alcançar o que daquela pessoa. E a avaliação vai entrar nesse processo de 2020. Então, esse aluno ficou 1 mês, 2 meses, não é matrícula, é a avaliação, é um check-up clínico, onde eu vou estar observando como ele está chegando. Por que disso? É por tudo aquilo que eu falei da geração de valor, tá? Da geração de valor é outra pegada. Ele sabe que ele vai estar partindo de um trabalho ali agora muito mais específico para ele, né? E que às vezes ele em outro local não teve isso. E esse é um grande pulo do gato, que a maioria dos outros estúdios não fazem dessa forma, certo? Então o que a gente faz é direcionar para o check-up clínico integrativo mesmo, né? A gente tem muito pedido às vezes pela internet, pelo direct, né? Hoje é um canal de comunicação muito rápido pelo WhatsApp. Então toda a conversa, né, que é desenvolvida, né, com a minha secretária vai todo direcionado a isso, né? Primeira coisa, vamos perguntar, o que você está sentindo? Quais são os seus objetivos? Por que você está procurando Pilates? Né? O que você quer de benefício? Então, a partir daí, desenvolve-se uma conversa onde a gente direciona para a avaliação. E isso, a gente tem que deixar bem claro que é uma questão de persuasão, né? Não é uma questão de enganação, porque a gente identifica que aquela pessoa precisa daquilo. Quem não precisa ser bem avaliado para começar um trabalho de movimento? Certo? Mesmo para saber se esse é o momento. Vamos dizer assim, na tua avaliação. Que o pessoal que está assistindo pode falar assim, mas eu também avalio, né? Mas, poxa, qual é o grande tchan, vamos dizer assim? Você já deu a brecha aí, mas qual é o teu grande tchan que você consegue? Cara, como é que você faz isso? Ô, Léo, chama-se teste qualitativo. Eu não sei se você conhece o criador do teste qualitativo. Então, o Léo desenvolveu esse teste, né, Léo? Que realmente ele faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu falo que ele descomplica muita coisa, né? Eu venho de uma formação extremamente complicada, né? Que é a osteopatia. Então, a visão osteopática de cadeias lesionais, mas ela é complexa, né? Cara, e o teste qualitativo, ele dá um direcionamento que é muito, muito mais simples de enxergar e muito, muito eficaz. Muito eficaz. Porque ali a gente observa qual o direcionamento do trabalho de movimento, de mobilidade que eu vou ter que fazer para ele. Para aquele momento. Porque a gente tem que entender o seguinte,
É a hora que aquele cliente chegou ali. Qual a necessidade que ele precisa agora? O teste qualitativo é a minha ressonância magnética. É a minha tomografia, meu ultrassom e mais meu raio-x junto. Então, ele me dá ali. E me dá de uma forma assim, muito fidedigna, né, do que ele realmente precisa. Porque a partir do momento que a gente pega aquilo ali, aqueles achados, e trabalha dentro do estúdio com o movimento. Porque, cara, assim, Léo, o Pilates, o trabalho do Pilates é muito tranquilo. Quando a gente sabe bem a base, dos princípios básicos e tudo mais, fica muito tranquilo. O difícil, muitas vezes, é o seguinte, porque a gente incentiva o quê? O que o Pilates prega, né? A gente trabalhar todos os movimentos numa aula. É claro que a gente enfatiza alguns movimentos a mais do que outros que ele está necessitando ali. Mas, beleza. A partir de que avaliação? Postural? Né? Então, assim, eu utilizava a postural, né? Eu utilizei isso. Mas eu via que não era tão rápido assim os resultados, que não eram tão eficazes assim os resultados, e muito menos duradouros. Então, quando a gente junta essa tríade, cara... Eu acho que o grande legal é o seguinte, é pensar o seguinte, o teste qualitativo, ele acaba oferecendo um instrumento que eu diria assim que é o fundamental. Por quê? Porque a gente tem que entender que aquele cliente que está chegando no nosso consultório, no nosso espaço, nosso estúdio, ele tem uma pergunta. Se o profissional conseguir resolver essa pergunta do paciente, tudo vai estar resolvido. E a pergunta é a seguinte: será que vai funcionar? Você então entenda isso, tá? Para você oferecer algo para a pessoa diferente de um padrão comoditizado, tá? Commodity é quando você tem o mesmo produto sendo oferecido para várias pessoas. Você tem um estúdio de Pilates A, estúdio de Pilates B, isso é uma commodity. A pessoa vai procurar pelo preço. Então, o que acontece? Naquele momento, a pessoa paga o valor que for. Se você for capaz de responder a pergunta que está na mente dela. E a pergunta que está na mente dela, só reforçando aqui, é: será que vai funcionar? Logicamente, eu tenho a minha ferramenta, o Gui já falou aí, que são os testes qualitativos de movimento, mas você tem que ter, entenda isso. Se você não tem, para e procura buscar. Você tem que ter uma ferramenta no seu dia a dia clínico que seja capaz de avaliar o antes e o depois no mesmo procedimento. Tá? E eu acredito, eu me arrisco a dizer que esse é um dos grandes sucessos do Gui. Por quê? Perfeito. Porque ele faz ali os testes qualitativos antes e depois de um... Como é que fala? De uma aula? Não pode falar aula. Como é que é? Pode falar aula, né? Não, é... Depois do tratamento. Eu chamo de tratamento. Porque é o seguinte, o meu está embutido, né? O meu Pilates, vamos lá. Vamos reformular tudo aí. Você falou uma coisa importante. Dados de referência. E isso aí muita gente não faz, né? Você não pega a referência do antes e muita gente gosta de tirar foto, né, Léo? Mas o dado de referência ali que você vai pegar, os aspectos de mobilidade que você vai ver antes e depois do trabalho dentro do Pilates, né? Aí que você vai mostrar, ele vai sentir a diferença, ele vai ver a diferença, vai ver o quanto ele ganhou ali naquele trabalho, certo? E como eu faço normalmente, Léo, uso o teste qualitativo no check-up clínico e eu desenvolvo um tratamento, que a gente chama de tratamento. E é justamente esse tratamento que é o grande pulo do gato também. Por quê? Eu pego todos os dados ali de referência de como ele estava, a gente faz uma demonstração, a gente faz uma intervenção e aí a gente vai pegar de novo e testar. Testa novamente, deu resultado positivo. Beleza? A gente explica como que está o quadro geral dele e a gente oferece para ele um tratamento. Um tratamento que vai ser eficaz naquele caso dele específico. E esse tratamento, normalmente a gente depende de cada caso, mas vamos lá, um tratamento que a gente coloca aí de 3 meses no Pilates. Tá? E como eu trabalho também com consultório, eu tenho alguns atendimentos
no consultório dentro disso. Então a gente vai formulando um tratamento que a gente sabe que vai dar resultado para ele. E aqui a gente sabe, principalmente, que ele está precisando daquilo ali, certo? E a partir do momento que ele tem aquele resultado, então o Joseph Pilates tem uma frase, né, que é famosa ali das 10 sessões, você vai, eu até esqueci assim, a frase certinha, mas você já começa a ter resultado, depois você começa a sentir o resultado, e com 30 dias, com 30 sessões, você já tem um corpo totalmente diferente. Cara, esses 30 atendimentos aí vão dar em média o quê? Esses 3 meses, vamos dizer assim. É um tratamento, né? É um tratamento onde o seu corpo vai estar completamente diferente. Ele já falava isso há muito tempo, né? No século passado. Então, se a gente não oferece isso para o nosso cliente, e a gente acha que uma ou 2 intervenções está tudo resolvido, cara, não tá. Então, esse é o grande segredo. Porque em 30, vamos lá, se a gente usar um princípio dele, em 30 sessões só no Pilates, sem essa visão bem específica, já tem um corpo totalmente diferente. E a gente observa que muda muita coisa mesmo, né? Então a gente precisa trabalhar isso com essa especificidade maior. Legal. E deixa eu acrescentar aqui, Gui, eu acho que a gente pode resumir. Você sabe, né? Hoje eu estou fazendo meu doutorado em neurociência aplicado a business, né? Para entender justamente o que passa na mente desse nosso paciente, desse nosso cliente que está ali no dia a dia. Isso serve para toda e qualquer pessoa, tá? E o principal que a gente entendeu é o seguinte: nós somos movidos a recompensas. Guarda bem essa explicação. Gente, o que eu vou falar agora, você não viu em lugar nenhum. Você não viu em lugar nenhum. Se você tomar nota do que eu vou falar agora, tá? O teu business vai mudar. O teu business vai mudar. Entenda o que eu vou dizer. Então, o que você precisa compreender? O ser humano é movido a um sistema de recompensa. De tal forma, eu tenho que ver algo e, a partir do momento que eu ver algo, eu considerar ali como um prêmio. De tal forma que, para tudo que eu fizer, para tudo aquilo que eu realizar, eu tenho que ter a clareza dos ganhos que eu tive. O que eu percebo muito de fora, tá, Gui? Porque não é o meu business. Eu vejo muitas vezes um sistema que não privilegia a recompensa. Voltou. Existe um modelo que é interessante a gente reforçar aqui, que é um modelo de... Ai, meu Deus. Fugiu agora. A Losada. E o que acontece com a linha de Losada? É a performance de todo mundo. Losada diz que você precisa ter um número de validações positivas para que a pessoa atinja a maior performance. Tá? Isso já é comprovado cientificamente. Se você não estimula, se você não valida ali aquele cliente, se você não expõe nenhuma premiação, o que vai acontecer é que você deixa de produzir um sistema de premiação junto àquele cliente. E quando você não premia, você não ativa uma área do cérebro chamada núcleo accumbens, que é a principal zona dopaminérgica no nosso cérebro. E aí, vamos lá, e o que significa isso? Dopamina é um neurotransmissor ligado diretamente ao prazer. Então, você fidelizar o seu cliente, é fundamental você entender que ele precisa ter a percepção de que em algum momento ele está ganhando. De algum momento ele está ali tendo um benefício. De algum momento ele está ali conquistando. E sabe uma coisa que eu vejo muito, Gui? Falta, muitas das vezes, nesses negócios, primeiro, um sistema de validação. Você tem que validar o seu cliente, você tem que validar o seu aluno. Você tem que validar ali o seu paciente, porque o cérebro precisa. E aí, o que acontece? Quando você não valida, o cérebro também tem uma tendência que é o quê? Um fenômeno chamado supressão fisiológica. O que vem a ser essa supressão fisiológica? A partir do momento em que uma pessoa é exposta
a algo de forma repetida, o cérebro começa a tomar aquilo ali como um hábito, como algo relacionado à rotina e se perde o incentivo. Então, uma coisa louca, que eu já perguntei para várias pessoas, que é o seguinte: vem cá, você já experimentou fazer no seu estúdio, no seu espaço, um sistema, vamos dizer assim, de graduação? Porque, vamos lá, me dizem se eu estou viajando, tá, Gui? Existe aquele paciente que chega ali, cara, que não consegue realizar nada. E existe aquela pessoa que chega ali no nível de performance altíssimo. Exato. E a lógica é a seguinte, pô, calma aí. Esse cara que está melhorando, mas qual é a meta dele? Qual é o desafio? Tá? Eu acredito, posso estar viajando, me corrija, tá? É importante isso aí, né? Arte marcial faz muito isso, né, Léo? Pô, arte marcial faz isso, amigo. Perfeito. Para tudo faz isso. Tá? E aí, o que acontece? Nesse momento, você tem que, por exemplo, qualificar e quantificar, botar metas para cada exercício, para cada aparelho, ali dosando. E aí, o que vai acontecer? A pessoa vai falar assim, olha, eu quero ser faixa preta. O que eu preciso para ser faixa preta? Cara, você bota uma meta naquela pessoa. Você bota ali um sistema para ela recompensar. E aí, ela conseguiu, cara, fazer uma festa. Festa do, como é que é? Cadillac, né? Festa do Cadillac. Pô, você vai graduar ali, vai dar uma faixinha, um prêmio, uma faixa, qualquer coisa assim, para aquela pessoa que desenvolveu. Cara, me corrija se eu estiver falando alguma besteira, tá, Gui? Tá? Não, tá tranquilo. Tá ótimo, ótimo. Isso mesmo. É a validação, né, Léo? Exatamente. A gente tem uma amiga que desenvolveu um sistema fantástico em relação a isso, né? Foi uma ideia fantástica. Mas depois fantástica. Mas eu vejo muito isso, né, Gui? Porque que falta gerar esse modelo de recompensa. Isso não é só em estúdio, gente. Isso não é só em estúdio. Se o teu paciente ali está vindo toda semana ou todos os dias, cara, se ele está encontrando a mesma coisa, você está com risco de tomar ferro. Exato. Eu não lembro, você falou uma coisa, Léo, da questão da motivacional, de 6 em 6 semanas, existe um número aí, né, que foi estudado em relação a isso. O estudo que foi feito, inclusive utilizando os sensores para detectar realmente essas ondas cerebrais, chegaram a apontar que quando você é exposto a 6 estímulos repetidos, tá? Você começa a ter uma queda na produção de dopamina. Você começa a ter você deixa de ativar essa área do cérebro que é o núcleo accumbens. Ela não fica mais ativa, tá? E esse fenômeno eles falam de supressão fisiológica. E é muito simples entender, tá? Por qual motivo disso? A gente vai sempre procurar buscar um hábito. A gente sempre vai procurar buscar uma rotina. Só que a rotina, ela é perigosa. A rotina exatamente. É perigosa. Por mais que seja fisiologicamente mais econômica, acaba sendo extremamente perigosa. Sim. Desmotivante, né? Desmotivante. Totalmente. Posso acrescentar, cara? Manda ver, cara. Mas manda ver, tá ótimo. Essa situação, entender e fazer uma pergunta para a galera aí é o seguinte: quem hoje é o teu maior concorrente que está impedindo o cliente de fidelizar? Eu quero que você escreva aí, tá? Vamos ver se o pessoal tá ligado, viu, Gui? Hoje, quem é o seu maior obstáculo para que esse cliente se fidelize com você? Vamos ver se o pessoal chuta qualquer coisa aí. Pode chutar errado, gente, não tem problema nenhum, tá? Hoje, vamos lá, galera. Qual é o seu maior obstáculo no caminho da fidelização? Coloca aí que eu quero ver. Vamos ver se o pessoal diz. Ô, Gui, você tem um palpite do que o pessoal vai colocar? Cara, o problema é que eu tô com medo de dar a resposta, né? Não, vou esperar. O Rodrigo me dá a resposta, velho. O Rodrigo colocou eu. Naira colocou eu.
Tá, é um caminho, é um bom caminho. É um bom começo, né? De resposta. Mas eu quero ver se o pessoal arrisca dizer. Porque isso é tão louco. Olha só como são as coisas. Você pergunta, pessoal, a pessoa diz assim, olha, sou eu mesmo, tal, eu. Só que na hora de começar a discutir, como é que as pessoas dizem? Ah, tem muito estudo de Pilates aí fora. Os estudos de Pilates podem roubar o meu paciente. Esses estudos de Pilates podem roubar o meu negócio. Meu colaborador pode roubar meus clientes, abrir aqui do lado. Exato, cara. É um grande... Meu colaborador. E eu vejo muito isso acontecer, tá? Eu vejo muito isso acontecer. Tá? A pessoa perder para aquele colaborador que estava trabalhando ali. Mas é a prova-chave de qualquer coisa. Ô, Gui, deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu vou te sacanear, mas de qualquer forma é para trazer... tá? É o seguinte. Se você todos os dias chega em casa, faz aquela rotina com a sua esposa. Oi, amor, tudo bem? Cheguei, beijo, tchau. Vai lá e almoça. Todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Qual vai ser a tendência da sua esposa? Cara, desmotivação. Você vai ficar totalmente desmotivado. E uma coisa não que tem você surpresa. precisa entender é o seguinte. Você não está deixando de ser marido, né? Você não. Está chegando ali e cumprindo com um certo ritual, cumprindo com um certo dever matrimonial, no sentido do bom atendimento. Concorda comigo? Sim. Só o que a pessoa não entende? Isso é um ponto bem chave. A pessoa normalmente está falando o seguinte, olha, eu estou fidelizando o meu cliente porque eu estou entregando aquilo que ele busca. Legal. Está entregando aquilo que ele busca. Só que aquilo que ele está entregando, que literalmente ele acha que é o que o cliente busca, as outras pessoas também estão oferecendo. Exato. As outras pessoas também estão oferecendo. E aí o que acontece? Ninguém hoje, isso é o terceiro passo lá da metodologia do Sim, surpreender as expectativas do cliente. Você quer ter a fidelidade? Surpreenda o seu cliente. Porque, vamos lá, não acontece isso, tá, Gui? A Didi B. Castro é a sua esposa? É ela mesmo. Ela tá bem ligada, ó, tá com as antenas, pois os dois olhinhos, tá? Até cocei a nuca aqui agora, Léo. Oi? Até cocei a nuca aqui. Até cocei a nuca aqui agora. Até coçou a nuca, não, tem que coçar a cabeça, viu? Nossa Senhora. Tem que coçar a cabeça. Mas então... De volta à live, vamos lá. De volta à live. Então, o que acontece? Tá? É fundamental que você, dentro desse trabalho, você comece a criar um modelo no qual você surpreenda o cliente. A melhor maneira de você tornar o cliente fiel é você surpreender ele diariamente. E aí a pessoa vai falar assim, Leonardo, como é que eu vou surpreender? É entender o seguinte, o teu concorrente não é outro estúdio. O teu concorrente não é apenas o seu modelo de atendimento. Guarda bem isso, guarda bem isso. Hoje eu estou entregando muito de conteúdo. O seu maior concorrente é tudo aquilo que dá prazer para a pessoa. Se a pessoa sente prazer em casa, sentado no sofá, comendo uma pipoca, assistindo Netflix, esse é o seu maior concorrente. Porque aquilo ali é bom. Aquilo ali dá prazer. Aquilo ali é super gostoso de fazer. Ainda mais bem acompanhado. Agora, atenção. Atenção que eu vou dizer agora. Quando você quiser fidelizar, você tem que criar uma experiência que dê tanto ou mais prazer que o Netflix, o sofá e a pipoca. Guardem bem isso. Guardem bem essa dica. Se você gostou dessa dica, eu quero que você sente o dedo no coraçãozinho aí do lado, beleza? Se você gostou dessa dica, eu quero que você sente o dedo no coraçãozinho aí do lado. Gui, fala um pouquinho que eu tô ficando rouco aqui já. Então, Léo, a grande questão é o seguinte.
o diferencial, muita gente colocou ali que o concorrente é ele também, né? E a gente tem que pensar que dentro do estúdio, a pessoa que está vindo, ela vai passar por uma experiência. Ela está ali passando por uma experiência. E que você é o moderador ali daquela experiência. Certo? Então eu me preocupo muito com o que eu falo ali, qual o conteúdo que eu estou ali distribuindo para aquelas pessoas. E isso faz toda a diferença. E eu vejo que assim, uma grande, vamos dizer assim, uma grande virtude até tem dentro do meu trabalho aqui é justamente essa conversa. Né? Eu acredito que, por exemplo, a gente tem que pensar nas formações e tudo que a gente passou, né, que de experiência, e a gente leva isso para dentro, dessa experiência dentro do estúdio de Pilates. Então, vamos lá, tudo que eu aprendi na minha vida, o que eu trago de conhecimento, da parte técnica, a gente nem precisa falar dentro dessa experiência, mas é tudo que vai além. É por isso que eu gosto de um hashtag que eu tenho usado muito, que é o além do Pilates, né? O além daquilo ali. Então, o que você vai conversar sobre as pessoas, sobre tudo, cara, tudo. Sim, sobre vida, sobre crenças, cara. É uma coisa que, né, a formação de coach me deu muito isso. Então, eu consigo ter uma outra forma de pensar, de conversar e direcionar muitas vezes e de incentivar até essas pessoas a buscarem o que elas estão precisando ali. Então, isso aí foi muito bom, né? Que veio a partir também do conceito 5, que eu nem conhecia a questão do coach, né? Fui aprender lá, né? A gente teve um poder da ação lá, né, Léo? Exatamente. Então, assim, a partir disso... Então, o grande tchan que eu realmente falo que, assim, dentro do estúdio só, não essa porta de entrada, não o fechamento do tratamento, mas essa experiência que é vivida lá dentro. E é o que as pessoas falam realmente comigo. Então, assim... E o que você faz elas vêm, às vezes... de experiência? Dá alguns exemplos aí que você trabalha, assim, e jogando essa ideia. Eu falo que são... ideias. Muitas vezes, Léo, ela é informal, mas são quase que mini palestras dentro do processo todo ali do Pilates, entendeu? Então você vê alguma necessidade daquela pessoa, às vezes você está trabalhando às vezes com duas, né? Ou às vezes uma pessoa só. Então você vai naquele direcionamento. Você vê que a pessoa está desmotivada e a gente usa ali PPS, né, Léo? Uhum. Perguntas poderosas de sabedoria, né? E isso é muito legal. Isso faz toda a diferença, cara. Toda a diferença. Não é simplesmente... vou dar um exemplo. Eu tenho uma cliente que ela vira e mexe está em Portugal, certo? A filha dela mora lá, então ela vai para Portugal de vez em quando, fica lá 2 meses e ela faz o Pilates lá. Ela volta, ela fala assim, nossa, não tem nem assim, não tem comparação o que é fazer o Pilates aqui e o que é fazer o Pilates lá. Mas é a experiência que ela vive. Ela falou o seguinte, ela entra no aparelho, a pessoa fala assim, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, tchau. Não é uma experiência, né, amigo? Do lado mais humano. Exatamente. Show. E aí faz toda a diferença também. E aí, Gui, vou acrescentar uma coisa que eu li no livro do Carlos Wizard, né, e que ele fala justamente o seguinte, um dos grandes segredos do sucesso dele é que, para a escola dele crescer, ele sempre criava um ambiente temático na escola de inglês. Sempre. De tal forma que as pessoas ficavam sempre ali. Qual é a próxima festa? Qual é a próxima festa? Cara, era isso. Era isso. E aí você começa a ver... São pequenos detalhes, né? Mas que podem fazer toda a diferença. Cara, é surpreender. Cria. Amanhã faz uma surpresa para todos os seus clientes. Faz uma surpresa, faz uma festa. Cara, pega ali, compra, sei lá, um bolo, leva algumas coisas. Cara, não importa. Só crie algum elemento surpresa. Saia daquela rotina. Deixa eu perguntar quem está comprometido aí comigo de amanhã, já fazer uma surpresa para ali surpreender, mas beleza, vamos lá. Uma surpresa para os seus clientes. Escreve aí para mim se você assume esse compromisso de amanhã mesmo, já fazer uma surpresa com os seus clientes, com os seus pacientes que chegarem até você. Só escreve aí, eu. Só escreve aí, eu. Beleza. Gui, agora me diz o seguinte. Se você pudesse dar... Já deu várias dicas aqui, mas é o seguinte. Aquela dica de ouro, né? Para a pessoa realmente virar a chave, né? Ter um negócio lucrativo, ter um negócio bem rentável dentro do Pilates.
qual é a dica de ouro que você utiliza hoje e que, pô, faz toda a diferença? E que talvez você tenha quebrado muita cabeça e hoje você fala assim, não quebro mais porque eu aprendi a lição. Ó, Léo, assim, eu já falei, né? Na verdade, que eu falo é o seguinte, a mudança de patamar do meu estúdio, do meu trabalho com o Pilates, foi justamente essa porta de entrada, sabe? Isso aí foi o divisor de águas mesmo, em termos de resultado e fidelização. Então, a primeira coisa é o seguinte, tem que dar resultado. Tem que dar resultado. E mostrar o resultado, né? Eu acho que mostrar o resultado. Exatamente. Então, assim, quando você deu aquele resultado, né, que ela está buscando, e às vezes até além daquilo que ela está buscando, aí você jogou lá para cima, né, o sarrafo, aí, cara, não tem como. Fideliza, fica com você. A grande questão é a seguinte, a gente tem que, na verdade, fazer com que os nossos clientes virem fãs da gente. Virar fã mesmo. Então, assim, tem toda a parte de rapport, empatia, que a gente tem que trabalhar tudo isso no dia a dia, o olhar dentro dos olhos, né? Uma coisa que a gente aprendeu muito, que é o V0. Se a gente, o V0 ali no check-up, muda tudo, muda completamente, tá? Então, isso aí traz a parte humana, traz a parte emocional, afetiva e tudo mais. E que ela quer ficar ali. Querendo buscar, né, cara? Exatamente. E a gente tem que pensar o seguinte, que a gente está vendendo saúde para aquela pessoa, qualidade de vida, bem-estar, etc. Mas a gente está, muitas vezes, fazendo com que a pessoa está retomando mesmo a vida. Atrás de algum objetivo que ela deixou de lado porque ela achou que não conseguia alcançar por causa de uma dor, de uma restrição, ou de alguma crença que colocaram na cabeça dela por causa de idade, etc. Essas coisas. Então, essa experiência ela é fundamental. Então, como a convivência com o Pilates ela é grande, né? A gente está ali 2 vezes por semana, 3 vezes por semana com a pessoa muitas vezes. Então, é uma convivência que você tem. Então, todos esses aspectos são importantes. Agora, quando você gera valor imenso na porta de entrada e gera resultado e compara esse resultado, amigo, a tendência é que fique igual eu tenho cliente aqui de 11 anos. Legal. Deixa eu responder a Laís aí, ó, ela perguntando o que é V0. Isso aí é uma ferramenta que a gente ensina no treinamento do Método Sim, onde basicamente ajuda você a criar uma empatia maior, criar uma conexão com o seu cliente, com o seu paciente, de tal forma que ele sinta confiança em você, mais confiança em você. Então, é um recurso, né? Não é simplesmente chegar, olhar nos olhos, não. É ter ali o pleno discernimento de olhar nos olhos e fazer uma leitura profunda, com muito amor daquela pessoa que está na frente. E aí, quando o Gui fala de V0, não existe nada melhor. Porque é o tipo da coisa, imagina que eu venho aqui e começo essa conversa olhando para baixo, não olhando o Gui direito. Cara, a pessoa não confia. Porque o ser humano ele vai ter aquele primeiro instinto que ele vai falar o seguinte, poxa, essa pessoa aí eu conheço ou não? Se eu chego aqui na live, né, começo a falar com a mão cerrada, né, falando grosso, ou com uma expressão carrancuda, seja lá o que for, a primeira impressão do cliente é perguntar, o cérebro perguntar, vem cá, essa pessoa aqui corresponde a um risco de vida para mim? É o primeiro, é o espírito, vamos dizer assim, o comando instintivo que nós temos dentro de nós. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Laísa, mas o fundamental você tem que criar esse mecanismo de conexão, tá? Já perguntaram, não entendi o que... Quer responder, Gui? PPS são perguntas poderosas. Poderosas de sabedoria. Isso. Ela é uma forma da gente buscar, direcionar a resposta da outra pessoa, né? A gente alucina algumas coisas, né, Léo? E a gente busca, que a gente não vai dar conselhos para a pessoa, né? A verdade é essa, a gente não está ali para dar conselhos, mas buscar de uma forma, através da pergunta, que ela ache aquelas respostas para ela, em direção àquilo que ela quer, na verdade, né? E não o que a gente quer. Então, exato. Assim... E aí, só para acrescentar, né, Gui? Tipo assim, você quer falar alguma coisa com a pessoa? Não fala. Pergunta. Exato. Né? Só que existe Exatamente. uma estrutura
uma organização estrutural para você organizar uma pergunta como essa. Esse que é o grande contexto. Gui, vou deixar aqui rapidinho. Primeiro, pedir para o pessoal o seguinte. Galera, quem curtiu muito essa live, diz aí eu. Diz aí eu se você curtiu muito essa live. Eu tenho um recado final para te dar, mas se você curtiu, eu vou pedir para o nosso convidado aqui que você prestigie escrevendo aí eu, se você curtiu muito essa live. Beleza? A Aline aí, ó. Eu curti. Quem mais? Já vou dar, Rodrigão. Cara, eu faço um tema depois só para isso, que o assunto é complexo. Só temos 2 minutos e daqui a pouco o nosso Instagram vai bloquear aí. Bloquear aqui. Liza, eu, Ju, eu, Blenda, eu. Quem mais, gente? Show. Olha, bastante gente chegando aí. Vamos lá, pode Legal. escrever aí. Então, é o seguinte. Você que curtiu, já é praxe aqui, a gente tem que sempre prestigiar o nosso convidado. Então, o que eu vou querer? Gui, é o momento de sorrir, tá? Você vai fazer um print da tela e vai postar no teu stories ou no feed e vai marcar o perfil do Guilherme e o perfil do Método Sim. E fazer o teu comentário. Pegar o teu comentário sobre o que você achou dessa live, tá ok? Então, você faz um print da tela e dá o teu comentário sobre a live e marca lá Guilherme Félix Físio e Método Sim, beleza? Só lembrando a todos que... Vamos lá, fazer a foto aí. X, sorri, Gui. Vamos lá, hein? Pronto, pode vencer? Pode vencer? Pronto, foi. Beleza. Então é o seguinte, galera. Gui, gratidão demais. Fala, Lesão. A todos vocês que de segunda a sexta, esse faz parte do Projeto Sim 2147, onde todos os dias nós temos lives sobre business, gestão, marketing e integração clínica. Todos os dias. E amanhã vai ter um mentoreamento de business, onde eu vou pegar um negócio de um profissional e vou analisar, poxa, o que está acontecendo aqui? Eu vou dar o meu olhar sobre aquele business para ver o que a pessoa pode mudar e mexer. Gui, gratidão demais, viu, amigo, pela tua presença aqui, por tudo aquilo que você contribuiu. Sigam esse cara, tá? Se você realmente quer ter essas pegadas inovadoras, sigam esse cara. Tua mensagem final aí. Show, Léo. Bom, Léo, eu agradeço. A recíproca de tudo que você falou, ela é verdadeira. Então, eu estou muito feliz de estar participando. Parabéns por essas séries que o Método Sim, que você, através do Método Sim, está fazendo. E para alavancar a carreira aí da galera da saúde, da fisioterapia especificamente. Então, eu estou aí à disposição. A gente está aí amanhã cedo. Eu tenho um curso aqui na clínica de formação de profissionais do Pilates. Começa amanhã, 8 horas da manhã já. Uau, então a gente está no final de semana na correria. Vai ser show de bola. Tá? E vem novidades aí. E vem novidades aí. Obrigado, amigo. Galera, é o seguinte, estamos juntos. O Gui falou tanto do Método Sim e tal. Só lembrando que na segunda-feira é o último dia do lote promocional. Depois o tratamento vai aumentar. Se você tiver interesse em fazer o Método Sim, me manda uma mensagem no privado que eu vou conversar com você diretamente. Beleza? Gente, fiquem com Deus, um forte abraço e até amanhã no nosso mentoreamento de business. Tchau, tchau. Abraço.